Boa tarde, queridos. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, iremos começar uma série de estudo, o discipulado, com o primeiro tema, uma carta de amor. Mas antes disso, vamos orar aquele que inspirou, revelou e foi o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus. Querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento iremos abri-la, queremos Te pedir que o Senhor abra o nosso coração. Fale comigo nesse momento, fale com essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Que a Tua Palavra venha a ser um bálsamo, venha a ser um refrigério, e que a Tua Palavra ela venha a ser um alento para aquelas pessoas que irão ouvi-la. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, dá-nos a inspiração no Teu Santo e Bom Espírito, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é uma carta de amor. É muito bom receber cartas de pessoas que nós amamos e que também nos amam. Uma mensagem assim sempre traz alegria e satisfação. A partir de agora, iremos descobrir que alguém nos ama e nos enviou uma verdadeira carta de amor. Nesta carta, Deus, o Criador do Universo, nos dá uma mensagem de esperança e felicidade. Nela estão conselhos que nos ajudam a ter uma vida melhor. Também apresenta um futuro maravilhoso para nós. A carta de amor de Deus para nós é a Bíblia. Ela foi escrita por homens que foram guiados pelo Espírito Santo para escrever a mensagem divina. A terceira pessoa da divindade atuou na mente dos escritores da Bíblia, para que ela se tornasse a revelação do amor e da vontade de Deus para nós. Na Bíblia encontramos a fórmula de Deus para termos uma vida feliz. Durante 1500 anos aproximadamente, o Eterno revelou sua mensagem a 40 pessoas diferentes que escreveram os 66 livros da Bíblia. Muitos deles não viveram na mesma época, mas seus escritos foram todo perfeito, porque Deus deu a mensagem a eles. Para facilitar nosso estudo e encontrarmos a mensagem de Deus de uma forma rápida, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos ou versos. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus ou sobre a Bíblia. A Bíblia revelada por Deus. Quem inspirou a Bíblia? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, Deus ele nos diz assim, através de Paulo: toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Veja bem, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a Bíblia fala toda a Escritura, é tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento foram inspirados por Deus. Deus inspirou homens, Inspirou profetas, inspirou apóstolos, não é isso? Para escrever a palavra dele. A Bíblia, ela é dividida em duas partes, você já sabe, eu acabei de dizer, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia ela contém, se você for pegar e fazer a matemática, a Bíblia ela contém 39 livros. Você pode conferir. E no Novo Testamento ela contém 27 livros. É por isso que Paulo ele fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Por quê? Porque tanto o Antigo como o Novo Testamento foram inspirados por Deus. Por isso a palavra de Deus é uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Segunda, quem recebeu a inspiração? Lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, por quem? Pelos profetas. Então veja bem, nós vemos aqui que havendo Deus outrora falado muitas vezes, Deus falou de várias formas, mas tem uma forma que ele se
que ele se manifestou, né? Ele se manifestou, no caso, para o povo, através de quem? Através dos profetas. É por isso que a palavra profeta, se você for pegar no original grego, significa porta-voz, ou seja, os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, ou seja, porta-vozes de Deus. Para quê? Para transmitir a sua mensagem para aquele povo específico. Vou dar um exemplo: Ezequiel no tempo dele, Daniel no tempo dele, Isaías no tempo dele, Oséias no tempo dele, Abacuque no tempo dele, Naum no tempo dele, e assim sucessivamente. Então esses homens, eles eram chamados profeta, por quê? Porque eles eram porta-vozes de Deus. Eles recebiam a mensagem de Deus e assim traspassava para o povo, ok? Vamos para a terceira. A que se compara a Bíblia? A Bíblia, ela se compara ao quê? Como o salmista Davi compara a palavra de Deus. Se você for pegar o livro de Salmos 119, o verso 105, o salmista Davi compara a palavra de Deus ao quê? Vamos à leitura? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui o salmista Davi, ele compara a palavra de Deus a uma lâmpada e a uma luz, ou seja, a Bíblia hoje, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada e é uma luz para nós nesse mundo de trevas, nesse mundo escuro. Ou seja, só a Bíblia pode nos mostrar a luz, pode nos mostrar a direção, ou seja, o caminho para chegar à vida eterna, que é Cristo Jesus. Vamos para a quarta. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, lemos o 16 na agora vamos ler o 15 e o 16, né? Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, aonde? Na justiça. Então, quais são os benefícios trazidos pelo estudo da palavra? Primeiro, ela nos ajuda a ser sábio. Sábio em quem? No Senhor. A Bíblia ela nos dá sabedoria para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, né? A gente não sabe como, não sabe por onde começar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus ele nos dá sabedoria para quê? Para justamente sermos pessoas sábias. Ou seja, o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que obedece ao Senhor, uma pessoa que teme ao Senhor. Em outras palavras, temer não quer dizer ter medo. É bem certo que tem passagem na Bíblia que diz que temer é você ter medo, mas quando a palavra de Deus, vou dar um exemplo, que diz assim que o princípio da sabedoria ou do saber é o quê? É o temor ao Senhor, ou seja, o temor ao Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Esse contexto aqui de temer ou temor não quer dizer medo, mas quer dizer, sabe o quê? Obediência, tá? Então, o que Salomão está querendo dizer é que todo aquele que teme ao Senhor, ele é uma pessoa que sabe, ou seja, toda a pessoa que respeita ao Senhor é uma pessoa sábia. Você quer um exemplo? É que nem um filho. O filho, quando obedece à mãe, ele é uma pessoa sábia. Por quê? Porque ele está recebendo o conselho da melhor pessoa que pode lhe instruir, que é o seu pai e a sua mãe. Assim, Deus também nos compara, nós como seus filhos, quando nós obedecemos a sua palavra, segundo a palavra de Deus, nós nos tornamos o quê? Sábio. Ok? Vamos para a quinta. Que bênçãos recebe os estudantes da Bíblia? Lá em Romanos 15, o versículo 4, nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, queridos, qual é a maior bênção que eu e você temos quando nós recebemos o estudo da Bíblia? Esperança. Você quer um exemplo? Quantas pessoas hoje não sofrem
pela perda de um ente querido. Quantas pessoas hoje não sofrem por uma doença, pelo desemprego, pela dor, pelo sofrimento? Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é um livro que nos traz esperança. Que esperança? A esperança da volta de Jesus. A esperança de que um dia esse mundo que nós vivemos irá acabar. Eu creio nisso. Isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra do Senhor, acredito nisso, essa é a nossa bendita e maravilhosa esperança. Jesus vai fundar o seu reino de luz, vai vir aqui nessa terra, irá nos buscar e nos levará para um reino onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Essa é a nossa esperança. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho uma esperança de um mundo melhor, de um horizonte melhor. Sabe em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Vamos para a sexta e última. Por quanto tempo terá validade a Santa Bíblia? Isaías 40, verso 8 nos diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Muito bem. Então, até quando ou por quanto tempo terá validade as Sagradas Escrituras? Eternamente, por toda a eternidade. Ou seja, a palavra de Deus ela é válida no passado, será válida para nós hoje, será válida para todo o sempre. Porque o profeta Isaías, um porta-voz, que nós acabamos de ver que um profeta é um porta-voz, acabou de dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, porque é algo perecível. Mas a palavra do nosso Deus, que é algo que não perece, é algo que não morre, ela vai durar por toda a eternidade. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você confia nisso? Então que Deus nos abençoe. Nesse momento eu quero finalizar com você, deixando um compromisso para você. O que você deve fazer em relação à Bíblia a partir desse momento que você conhece? Primeiro, eu quero lhe dizer, procurar lê-la todos os dias. Deuteronômio 17, verso 9. Procurar lê-la. Ler, tirar tempo para ler a palavra do Senhor. Segundo, você deve pesquisar as suas verdades. João 5, verso 39, examinar as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que dão testemunho de mim, disse Jesus. Terceiro, você deve aceitá-la com alegria, como sendo a palavra do nosso Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16. E quarto e último passo que você deve ter em relação à palavra de Deus é: você deve praticar os seus ensinos. A palavra de Deus lá no livro de Apocalipse 1, verso 7 diz: bem-aventurado, feliz é aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra do livro desta profecia. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que Deus te abençoe grandemente em sua vida. E que eu e você possamos a cada dia colocar em prática o estudo da palavra de Deus, porque só assim, diz a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. E uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Sua decisão: você crê que a Bíblia é a carta de amor e você crê que ele inspirou os seus escritores? Se você crê aí no seu coração, digam amém. Segundo, você aceita o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, como a mensagem de Deus, certo? Para a minha felicidade. E eu desejo conhecer mais a respeito desse livro especial. É o seu desejo? Se é o seu desejo, diga um amém. Vamos fechar os olhos e vamos falar novamente com o nosso Deus. Querido e eterno Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é a revelação para os nossos dias. Muito obrigado porque o Senhor teve um cuidado de fazer uma carta de amor para aquelas pessoas que o Senhor ama. E essas pessoas é cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a colocarmos a cada dia, tirarmos tempo a cada dia para estudar a Tua palavra. Mas, acima de tudo, ajude-nos a ser um bem-aventurado, ou seja, praticar os Teus ensinos diariamente em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos. E se você gostou desse vídeo,
se inscreva no canal, vai ser muito importante para o crescimento do mesmo, para que eu e você possamos propagar a palavra de Deus e cumprir o último sinal da volta de Jesus, que é em Mateus 24, verso 14, diz: e quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.